Gente, então vamos lá que nós estamos na nossa hora, né? Hoje é a aula 18, e a gente vai fazer uma prece para a gente começar, e a gente sempre pergunta se tem alguém aí que está inspirado. Se tem algum orador, ex-orador, aquela oficial, pessoa que adora fazer a prece. Se não quer retomar... Aproveitar que chegou aí. Né, Angélica? Retomar, né, o posto dele, né, de orador oficial, né? Eu faço. Vamos lá? Vamos. Aproveitar esse momento de imensa alegria, satisfação de poder conviver com o grupo novamente e agradecer a Deus, nosso Pai, que por sua infinita bondade e misericórdia nos permite estar aqui reunidos em busca da nossa retidão, em busca da nossa melhora com o Espírito. Pedimos a todos os irmãos que colaboram com os nossos trabalhos, com o trabalho do Roela, com o trabalho da Grace, que todos nos inspirem, né, e possam nos ajudar nesse momento de conhecimento, de luz, de boas vibrações que entram nos nossos lares, nas nossas casas, que purifiquem nosso ambiente, purifiquem nossa água, energizem todos os nossos ambientes, que possamos aproveitar ao máximo esse momento de luz e de conhecimento. Agradecemos a Mãe Santíssima por esse momento também, e que ela ajude a todos os que estão em situação de extrema necessidade. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Aula 18, o que nós falamos na aula 17 aqui? A gente sabe como funciona o nosso processo. A gente trabalha com os livros, né? O livro Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras, e a Decisão. E aqui na aula passada nós discutimos um pouco itens relacionados aos livros, principalmente ao livro Futuro Espiritual da Terra. Como que a gente faz? É muita informação, a gente vai nos livros, a gente cria uma matriz, que eu mostrei lá no início do curso, e quando a gente passar para o item 3, apesar daqui a gente estar discutindo o item 3, o curso ele é dividido em 3 partes, a primeira, a segunda e a terceira. Nós estamos terminando a segunda. Na primeira parte, a gente falou muito com os aspectos de por que as pessoas devem conhecer a regeneração, por que as pessoas devem entender sobre o planeta, e quem são as pessoas que vão, que não vão, por que vão, por que não vão. Todos esses aspectos de preocupação que as pessoas têm, nós discutimos no item 1. No item 2, nós discutimos as questões das instituições, das religiões, das igrejas, da política, todo esse processo. E nós estamos terminando o item 2, apesar de entrar já um pouquinho no item 3, mas ainda não fechamos o item 2. Eu imagino que no mês de julho, talvez na metade ou para o final de mês de julho, a gente vai começar a entrar no item 3, e que eu disse lá no começo do curso para vocês, que o item 3 é, eu diria, o mais importante de todos. Por quê? Porque se vocês forem lá na matriz, que eu vou mostrar lá depois, não nessa aula, mas eu vou mostrar depois, talvez na segunda, ou quando a gente terminar o item 2, eu mostro a matriz. Eu sempre mostro a matriz de novo. Eu vou mostrar a vocês que o item 3 ele vai falar do ser humano. Ele vai falar de quê? Ok, tem uma transição? Tem. Estamos vivendo a transição? Estamos. Tem um processo de separação? Tem. Qual é o nosso papel? O que é que nós temos que fazer para garantir que nós vamos ficar no planeta de regeneração? Quais são as coisas que nós precisamos saber? O que nós temos que fazer em nós e no nosso ambiente para garantir isso? Esse, que é o grande ponto, nós tratamos ele no item 3. E o item 3 é o item que gasta mais tempo, porque vamos falar de coisas que algumas pessoas que participaram de cursos nossos já viram, em parte, que também já mudou muita coisa. Mas nós vamos falar do ser humano,
nós vamos falar da evolução do ser humano desde o princípio espiritual, nós vamos acrescentar um tema que gasta um bom tempo, que nós não discutimos nos outros cursos, nós vamos falar da consciência humana, de uma maneira como a maioria das pessoas ainda não viram, que nós vamos abordar em vários aspectos. E sobre a consciência nós vamos gastar um tempo bom, vamos falar de aspectos de crescimento, de mudança, transformação, tudo isso nós vamos tratar no item 3. E, por enquanto, nós estamos falando dos livros, né? Então, aqui a gente terminou a aula passada no livro Futuro Espiritual da Terra, no capítulo 1, Convocação para Novo Ciclo do Planeta, né? Então, a gente discutiu esse assunto aqui e hoje a gente continua um pouco nele, na aula 18. Antes da gente entrar na aula 18, eu gostaria de falar um pouco, brevemente, não vou gastar tanto tempo, mas vou falar brevemente, sobre as contribuições que as pessoas fazem, às vezes não aqui na hora, por questão de... Como é que eu vou dizer assim? Por questão... Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Chegou assim, vamos adicionando aqui. Por questão de sistema, de capacidade desse sistema, que esse StreamYard que a gente usa aqui, ele não tem capacidade para muitas pessoas no palco, a gente chama de palco as pessoas que estão aqui visíveis. Outras pessoas estão vendo, estão ouvindo, mas eles não têm como interagir, a não ser pelo chat ou pelo telefone, que a Grace fica aqui a postos, ela pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, a gente fala aqui na hora e fica tudo bem. Mas existem pessoas que contribuem pelo WhatsApp depois, assiste a aula de novo, olha, tem dúvida e faz questionamentos. Isso já aconteceu algumas vezes, e uma dessas pessoas é a Yolanda, que ela faz algumas perguntas interessantes, a gente lê a pergunta e a gente fala um pouco sobre elas aqui. Isso aconteceu nas últimas 2 aulas, não a última, porque a gente não teve aula. E ela colocou uma posição para a gente na aula anterior, na retrasada, e ela reforçou a questão dessa vez. E eu achei muito interessante, porque muitas das vezes a gente que é espírita há um bom tempo, estuda muito, tem alguns temas que são muito palatável para a gente, é muito assim, óbvio para algumas pessoas. Mas a gente não pode... Quando a gente está fazendo um curso, dando uma palestra, a gente não pode concluir que isso é igual. Todo mundo está em aprendizado. Não quer dizer que um sabe mais que o outro, mas o que estuda mais há mais tempo tem uma condição de entender um assunto, às vezes que já é assim, vamos falar de reencarnação. Quem é espírita há muito tempo fala, isso já é assunto conhecido, todo mundo sabe o que é. Mas não funciona assim. Numa palestra, vai pessoas que estão começando, vai pessoas que às vezes têm de outra religião. Isso é importante entender. Então, por exemplo, a questão da Yolanda, ela fala assim, olha, existe uma dúvida que eu tenho que é tipo como a dúvida ela fica ali na mente dela, ela nunca conseguiu dirimir essa dúvida de uma forma satisfatória. E a dúvida é sobre ação e reação. Eu vou falar muito brevemente, de uma forma simples, mas eu vou indicar um livro, que ela já me indica um livro. Eu vou indicar o livro do André Luiz. É o livro Ação e Reação. Né? O livro Ação e Reação do André Luiz é muito bom, porque ele conta história, ele vai mostrando detalhes e vai dando um entendimento. O que eu vou fazer aqui é falar de um aspecto mais filosófico mesmo, do processo de ação e reação, que são os conceitos. Então, é colocar o conceito e o detalhe. A pessoa pode pegar livros, e eu recomendo o livro do André Luiz, Ação e Reação. Né? Mas, de uma forma conceitual, de uma forma mais filosófica, né, vamos dizer assim, que é o conceitual, a gente pode entender a ação e reação olhando para o lado da ciência, olhando para o lado de Isaac Newton, que falou muito desse aspecto, né? Ação e reação. A gente pode olhar, por exemplo, para o aspecto da ciência e lembrar de um grande cientista que viveu aqui e que ele morreu numa cadeira de rodas, não falava pelo computador. Vocês vão lembrar do Steve Hawking, né? Considerado um outro Einstein. Quem não viu aquele homem que ficava na cadeira de roda todo deformado, falando pelo computador? Acho que todo mundo lembra dele, o Steve Hawking. Né? E qual é o ponto do Steve Hawking? Ele desenvolveu algumas teorias muito brilhantes que estão sendo confirmadas, algumas agora, depois da morte dele. Mas ele tinha um ponto. O ponto dele era assim, provar que pode existir uma ação, uma reação sem ação.
Porque qual é o problema capital de um cientista quando ele fala toda reação tem uma ação, né? Não tem como não ter. Quando ele fala isso, ele fica embrulhado numa pequena situação. Qual? A criação. Como é que o universo apareceu do nada? Percebe o grande xadrez, o checkmate que um cientista entra? A não ser que ele tenha uma resposta, e não tem. Os cientistas entram nessa história da ação e reação quando fala da criação, mesmo do planeta Terra. E alguns cientistas que são espiritualistas falam que a única opção que eles têm é falar de quê? É falar de por acaso, é o acaso. Então, quando você fala, por exemplo, do planeta Terra, na criação da vida no planeta Terra, e nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de antes da célula, até um pouco antes das células, as enzimas, os aminoácidos, todo aquele processo que deu origem às células, porque tem que ter célula para ter vida, eles colocam situações de acaso. Existem algumas pesquisas de um cientista russo, que eu estou tentando lembrar o nome, mas não lembro, em que ele faz uma pesquisa mostrando que ele conseguiu criar aminoácidos num laboratório, mas depois de um tempo verificaram que não, que tinha defeitos na pesquisa dele. Muitas pessoas esquecem desse processo que fala que tinha defeitos e falam, não, ele conseguiu. Não, ele não conseguiu. E aí os cientistas mais espiritualistas falam, não tem como a criação desse processo existir sem uma intervenção fora do planeta, uma intervenção divina, uma intervenção espiritual, para que as coisas se congregassem no estado tal onde uma lei dirigiria esses processos de aglutinação, de combinação, para iniciar a vida. Mas esse Steve Hawking, ele fala que não tem como a gente falar em ação e reação no início do universo, porque ele diz assim, antes do Big Bang não tinha tempo. Se não existia tempo, não tinha nada. Mas ele fala isso, afirma isso, mas ele mesmo ficou a vida inteira buscando uma maneira de explicar isso e não conseguiu, porque não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, a ação e reação nesse aspecto é sempre você imaginar que não existe nenhuma reação que não tenha algo que a provoque. E aí uma coisa puxa a outra, né? Uma reação vai provocar uma outra ação, e assim sucessivamente. Esse é um aspecto mais científico, né? No aspecto filosófico, que também científico é filosófico, mas no aspecto mais filosófico e espiritualista, a gente tem, para acreditar que toda ação tem uma reação, a gente tem que acreditar muito fortemente em Deus e que suas leis realmente são perfeitas. A gente tem que acreditar que tudo que Deus faz é perfeito, e se tudo que ele faz é perfeito, mesmo que o homem entre no processo criando confusão, a própria confusão do homem, Deus faz com que ela funcione de uma forma perfeita para o desenvolvimento e o aprendizado. Então, isso é muito importante entender. Porque qual é o questionamento maior que dói nas pessoas no aspecto de ação e reação? É quando as reações nos afetam. Não é verdade? Quando as reações nos afetam de uma forma que a gente acha que não é justo, que a gente acha que não precisava, ou quando a gente olha para o mundo e vê coisas tenebrosas, né? Coisas terríveis acontecendo, coisas assim desumanas acontecendo, coisas animalescas acontecendo, e a gente fala, não pode ser assim, isso não tem sentido, ter uma causa que gerou isso e que essa causa está sob algum controle. Mas aí é o problema da crença no divino. Porque se a crença em Deus e nas suas leis não for muito forte, essa situação da ação e reação ela vai caindo. As pessoas não conseguem absorver mentalmente isto. Quando você passa a crer que tudo que existe no universo, no planeta Terra, as guerras, os homicídios, né, as violências, tudo isso que é fruto da maldade humana, está embutido num processo de aprendizado que nós não concebemos, que nós não compreendemos, porque a nossa mentalidade para entender a justiça divina é muito rasa. E isso é importante compreender. Se a gente quer compreender as coisas perfeitamente, esquece. A gente não vai compreender, porque a nossa mente é rasa, a nossa mente é de espíritos inferiores, a nossa mente, a nossa capacidade mental,
a nossa capacidade emocional, a nossa capacidade de raciocínio, de compreensão, é muito, muito pequena. Essa é uma coisa que nós precisamos compreender, e isso é mais fácil entender quando nós olhamos para o mundo e pensamos, é um mundo inferior, um mundo de regeneração e provas, onde, tirando os espíritos missionários de altíssimo nível, altíssimo, hein? Não é qualquer um missionário, não. Os outros todos têm dificuldade, deficiências e pensamentos e registros de compreensão muito rasa. Pronto. Se nós compreendemos isso e aceitamos que isso é uma verdade, então nós temos que compreender uma outra verdade. A compreensão do divino também é raso para nós. Então a gente não concebe isto. Mas a gente consegue entender uma coisa. A gente consegue assim, olha, eu não compreendo Deus, eu não compreendo bem as leis de Deus, eu não compreendo esse mundo de violência e tudo isso, para mim isso é muito difícil, mas eu entendo uma coisa, eu acredito que existe Deus. E eu acredito que tudo que acontece está sobre um regulamento divino e uma razão de ser, tem uma causa para isso acontecer. Por mais que doa, por mais que eu sinta que existiu um Hitler, por mais que eu sinta que existiu pessoas que morreram, crianças, adolescentes, não importa, por mais que eu pense isso, eu tenho que entender, são espíritos que viveram, vivem e viverão. E esses espíritos passam por processos, e os processos podem ser muito doloridos. E a gente não tem compreensão disso. A gente só sente no emocional. Eu me emociono e falo, isso não é justo, isso não pode estar acontecendo com essa criança, com esse ser, com esse idoso. E a gente tem esse pensamento que não é errado, mas não é justo para a nossa visão. A visão divina é outra história. É outra história. A Grace comentou hoje sobre é muito incrível isso, como as coisas se encaixam. Sobre uma passagem de um capítulo do The Chosen, da série 4, eu acho que é o capítulo 3 ou 4, não me lembro, em que Jesus coloca a falta de compreensão dos seus discípulos sobre coisas básicas que ele falava por parábolas, eles não entendiam, ele falava diretamente, ele também não entendia. E aí a mãe dele fala, mas eles são os humanos. E Jesus fala, eu estou aqui como humano, mas ele falou na maneira de dizer dele. Mas é verdade. O que Jesus precisa que as pessoas alcançassem, os seus discípulos, e que eles alcançarão um dia, ou já alcançaram, não sei, é que eles entendessem não as coisas do mundo, não as coisas do ser humano, mas as coisas da alma, as coisas do espírito. Porque isso é importante entender. Quando Deus fala com o ser através dos seus missionários, de Jesus, ele não está falando com o ser humano. Não. Ele está falando com o espírito. As suas mensagens são para o espírito que é imortal. Não é para o ser humano. O ser humano tem que aproveitar isso e fazer. Mas é para o espírito imortal. São mensagens de eternidade. Então, eu queria trazer esse aspecto mais filosófico da ação e reação, porque a gente não queira compreender profundamente coisas que são espirituais. É impossível para nós ainda. Eu diria até mais. Estamos fazendo um curso de transição planetária. Num planeta de regeneração, daqui a 10, 15, 20 mil anos, ainda não teremos essa capacidade. Seremos muito mais do que temos hoje, mas ainda não teremos capacidade. Um dia migraremos para um planeta ditoso e feliz, muito mais evoluído. E nele viveremos 30, 50, 100 mil anos, não importa. E chegaremos no final. Ainda não teremos essa capacidade. Um dia iremos para um planeta celeste. E quando é que teremos essa capacidade, afinal? Para compreender tudo? Talvez não teremos. Mas para compreender num nível muito evoluído, quando formos espíritos perfeitos. Isso está além de tudo isso. Então, a gente tem que, sim, questionar, perguntar, porque se a nossa mente faz isso, ela quer saber. Então, se ela quer saber, a gente tem que buscar as respostas. Mas não espere respostas para tudo, porque as verdades divinas não estão disponíveis para nós, né? Estão disponíveis teoricamente. A maior verdade divina já nos alcançou teoricamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas, os tempos, estão aí. Pronto, isso é uma verdade teórica. A gente não sabe viver isso, nem entende direito o que é isso. Mas então a gente precisa compreender questionamentos,
pergunta, buscar, mas não teremos todas as respostas porque nós não temos capacidade de compreensão. De compreensão. Vou dar um outro exemplozinho aqui importante. Existem muitos questionamentos das pessoas, até no meio espírita, e muitas pessoas no meio espírita falam sobre isso e saem fora do assunto, porque não é um assunto que precisa realmente se debater. Fala sobre Maria, o nascimento de Jesus, fala sobre Maria que teve filho, não teve filho, se ela era virgem, se não era, tudo isso. Isso é um assunto que não se discute. Mas existem hoje livros que falam sobre isso e nos diz a questão como é. Mas diz como é, mas fala assim, olha, mas esse processo tecnológico espiritual não está disponível para o entendimento, mas é assim, mas vocês não vão entender isso ainda. Entende como funciona? A gente vai galgando, gente, na medida que a gente estuda, que a gente busca, que a gente se espiritualiza, as verdades é como um rio que vai chegando aos pouquinhos, é por merecimento. Ainda somos espíritos com pouca capacidade para isso. Se alguém tiver alguma questão, antes da gente começar a aula, eu queria fazer essa introdução, porque eu acho que a questão da Yolanda merecia essa conversa, e para ela eu estou dizendo, o livro Ação e Reação, do André Luiz, é um bom livro para começar. Alguém tem alguma questão para falar, para dizer? Deixa eu só sair daqui para ver se chegou mais alguém, aproveitar. Opa, chegou o Nicolete, chegou o Roberto. Ok, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Oi, Nicolete. Chegou a Vera. Opa, consegui adicionar muita gente. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Se alguém tem alguma coisa para falar, por favor, aproveita. Fale agora ou mande o WhatsApp. Fale agora ou mande o WhatsApp. Não se cale. Não se cale para sempre. Não, fale agora ou fale sempre. Fale sempre. Mande o WhatsApp que a gente responde. Eu quero dizer que eu não cheguei por último só, tá? Ah, não chegou por último, mas você está último quadradinho aqui, mas tudo bem, já está se preparando para não fazer a pressa. Eu já sei que você está fugindo da pressa, mas tudo bem. Verinha, mas olha, só para você ficar aliviada, hoje está presente aí um orador oficial. Não, faz a prece oficial. Então, orador, ele faz oração. Já chegou então, aqui. Então, ele alivia muito. Tudo bem, Vera? Eu acompanho você nas aulas online. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Então, ele alivia bem, sabe? Os outros alunos. Não se calem para sempre, por favor, tá? Eu só gostaria de comentar uma coisa, Ruela. Opa, acho que bom. Você coloca... Está muito além do nosso entendimento essa questão, né? A gente, às vezes a gente cai na armadilha de querer julgar alguns acontecimentos e a gente atribuir isso a uma ação e reação, quando isso, na realidade, está muito além da nossa capacidade de interpretação e de conhecimento, né? O que você colocou, para mim, é bom voltar a frequentar aqui exatamente por isso. À luz dessas questões de discernimento, de entendimento sobre essa questão, ainda está muito distante da nossa capacidade. É isso aí, Fred. A Grace quer comentar aqui, por favor. E essa questão, gente, de quando os espíritos nos informam que ainda, mesmo quando eles jogam alguma coisa, falam, mas vocês ainda não têm condições de compreender, fica muito claro. Eu já falei isso em outro momento, não sei se talvez os que já estiveram conosco há mais tempo já ouviram, eu vou repetir aqui, que no próprios livros do André Luiz, muitos dos livros dele lá, logo no início, quando foram lançados, né, no Brasil até foi questão médica. O Fred vai talvez lembrar de eu ter feito esse comentário, que um grupo de médicos, cientistas brasileiros, foram contestar, queriam levar o Chico até em juízo, né, falando que ele estava inventando coisas da medicina, que ele falava coisas futuristas, né, o André Luiz, né? E até chamaram o Chico para uma entrevista, e o Chico virou e falou, muito humildemente, ele falou assim, olha, vocês não têm que perguntar a mim, vocês têm que perguntar para o autor do livro, né, sobre as questões. E esses mesmos médicos, tempo depois, isso tem, depois eu vou tentar localizar essa entrevista, anos depois, voltaram lá para se desculpar com o Chico, porque viram acontecer.
muitas tecnologias a nível de exames, não lembro exatamente quais eram, mas muitos exames muito sofisticados que o André Luiz já falava lá atrás, que era tido como ficção científica, que foi muito contestado no meio médico, e eles viram acontecendo. E aí eles tiveram a dignidade de ir lá, os mesmos que foram reclamados. Então, vejam só que quando os espíritos nos informam que nós não temos ainda condição, aí, mais tarde, né, a gente vai olha que eles falaram lá e agora a gente está vendo, né? E passa rápido, você vê. Não tem tanto tempo dos primeiros livros de André Luiz, e já aconteceu isso, já tem um tempo já, né? Que foram fatos comprovados, coisas que o André Luiz, que a medicina vem trazendo, coisas que o André Luiz falou lá nos primeiros livros dele. Gente, então, tudo bem, vamos lá. Aula 18. Continuando o que a gente estava falando, é o item 3Ms, e aqui entra convocação para um novo ciclo de mudanças. Ele vai colocar para a gente, aqui nós estamos falando do Clarencio, do Albério, espíritos mais evoluídos, né? O Clarencio é o que resgatou o André Luiz lá no Umbral, esse Albério é um espírito bem evoluído, é um mentor, né, de lá, e outros mais. Então ele diz assim, como eu sempre falo, eu trago trechos do livro. Se as pessoas querem ver o capítulo todo do livro, me avisa, eu consigo salvar em PDF e mandar para a pessoa, já fiz isso, né? Inclusive acho que o livro todo desse aqui eu consegui, tem um livro que eu não consegui, mas a gente consegue alguns capítulos. Então vamos lá. Cada um de nós precisa se comprometer com o trabalho de edificação espiritual a fim de desenvolver qualidades que carregamos para a mutação dos cérebros físicos. Olha isso. Uma vez que, ao despertar nosso potencial, provocamos alterações em nosso perispírito e corpo físico. O que ele está dizendo para nós? Há um bom tempo atrás, isso já deve ter uns 40 anos, teve uma grande cientista que ela também era paleontóloga, acho que era paleontóloga ou arqueóloga, não sei, uma dessas coisas. Ela começou a perceber algumas modificações no cérebro humano, e essas modificações ela via em tempos longos. E ela dizia o seguinte, que dos 40, 50 anos para cá, eu não sei se exatamente a data é essa, estava começando uma nova modificação. E que quem mais poderia ver isso eram os dentistas, as pessoas que cuidavam de dente de arcada, porque estava começando a perceber que crianças estavam nascendo com uma pequena uma inclinação, eu não lembro do nome da parte. Eu tinha esse nome, acabei parando de falar desse assunto e eu esqueci o nome, mas é uma parte que ela se inclina. Conforme evolui, inclina um pouco mais. Conforme evolui, inclina um pouco. E ela falou que nós estamos vivendo uma era, talvez de 80, 60 anos para cá, que começou a inclinar novamente. Ou seja, mas o cérebro físico vai mudar já? Não, não é assim. A coisa leva séculos. Mas o que ele está falando para nós é que se a gente muda a nossa espiritualidade, nós vamos estar envolvidos em outros tipos de energia, vibração, capacidade. Olha o que nós acabamos de falar. Nós não temos capacidade. A nossa capacidade aumenta de compreensão, de sintonia, de vivência, de tudo isso. As energias são outras. Isso faz uma mudança no perispírito e no corpo físico. Então no planeta de regeneração nós teremos um corpo físico diferente. Não, não é isso. O corpo é igual, com modificações mais sutis que vão ocorrer, né? Que a gente às vezes nem vai perceber. Imagina o seguinte, que você tenha pessoas aqui no planeta que tem o rosto meio arredondado. Aí daqui passa 100 anos, o rosto agora é mais afunilado, mas isso não chama muita atenção. São modificações que ocorrem para dar suporte à parte cerebral, né? Vocês já viram o filme de ET, que tem um cabeção? Todo mundo já viu isso? A gente não sabe o que disso é, o que não é, né? Fantasia. Mas eu acho que as mudanças físicas vão ocorrer, sim, na medida em que as necessidades do ser mudam.
Ah, é uma necessidade mais mental do que física, é uma necessidade de não comer alguma coisa ou comer alguma coisa. Quem lembra da pré-história, lembra que o homem teve uma mudança no cérebro na medida em que ele comia comida cozida, carne cozida. Teve uma mudança. A absorção da carne era melhor, né? Então, essas coisas ocorrem, mas em tempos muito longos, muito longos. Mas nós estamos falando que um planeta de regeneração, não existe essa data exata, mas a gente tem uma ideia pelos estudos que você pode viver no planeta de regeneração 10, 20 ou até 30, 50 mil anos. E ele está em processo de regeneração. Então, você imagina que alguma mudança vai ocorrer do meio para lá, vai ocorrendo, vai ocorrendo. Você entra num planeta ditoso, provavelmente o próprio corpo físico já é diferente, provavelmente coisas mais leves, você vai absorver mais energia, não vai precisar comer tanta coisa sólida. Olha como isso vai impactando. Então, é preciso compreender isso, que não é assim, virou regeneração, mudou assim. Não, não é assim, gente. As coisas não funcionam assim. Mas o Clarencio já tem informação, ele está no outro nível, ele já sabe como é. Muitos desses... Oi, meu amor? Albério. É o Albério, desculpa, aqui é o Albério, eles falam a verdade, não era o Clarencio, era na outra. Mas olha só, esses espíritos, eles provavelmente visitam outros lugares. Eles têm capacidade de visitar outros lugares e devem perceber algumas nuances, assim, e traz a informação. O que não farão no futuro homens com os recursos mentais bem mais dilatados em favor da vida coletiva? Olha que pergunta interessante, né? Aqui nós estamos falando, olha só o fato da gente se transformar no planeta de regeneração já tem muitas coisas que caem fora. Cai fora a crueldade, cai fora a miséria, cai fora as guerras, cai fora a fome. Isso cai fora. Tem mais outras coisas, mas só isso... Quer dizer, só isso, não, isso tudo caindo fora, o mundo muda muito. E aí vocês vão entender que ainda um planeta de regeneração ainda tem o mal. Né? Segundo a cronologia do próprio Kardec, planeta de expiação e prova, o mal predomina. No planeta de regeneração equivale. No planeta ditoso, o bem predomina, mas ainda tem o mal. Né? Então, vocês percebem? Só que o mal é de outra contextura. Não é o mesmo mal que a gente conhece, porque quando você olha o planeta igual ao nosso, que o mal predomina, você vai ver coisas que você fala, mas isso já tinha que ter acabado, olha quanta guerra está aí, olha quanta matança as pessoas matam, assim, eu não gostei, mata. Eu vi uma cena hoje, eu estava eu não sei onde que eu estava, estava no supermercado, e estava passando na televisão, 2 homens pegaram outro e mataram, assim, saíram puxando pelo chão. Esse é um nível de espiritualidade que não vai existir, com certeza, no planeta de regeneração. Vai existir outras dificuldades, outras deficiências. Né? Mas, olha, imagina num mundo mais evoluído, num planeta... Não, sem contar que no planeta que estiver em regeneração, mesmo o mal ainda existindo, mas estarão ali fazendo mal pessoas que estão... ainda fracas, mas que estão com firme propósito de melhorar, de não mas ainda cai no erro. É isso aí. Mas não é diferente do nosso, que faz, eu gosto, se tiver oportunidade, faço de novo. Esses não terão mais. Aqueles que ainda que porventura tiverem uma fraqueza e ainda cometeu mal, vai ter aquele sentimento muita propensão a não querer fazer mais aquilo, né? Então, se nós imaginarmos isso, olha que mundo maravilhoso que será, né? Olha só, olha o que a Grace falou. Pensa assim, vamos esquecer o mundo primitivo, né? Vamos falar mundo de expiação e provas. O mal predomina. Significa o quê? Então, assim, olha só, esquece o mundo primitivo. Mundo de expiação e provas, o mal predomina. Isso significa que todos nós temos ainda o mal dentro de nós, em vários níveis, às vezes até muito forte devido às nossas emoções descontroladas, o ódio, a raiva que ainda passa pela gente, tudo isso, tá bom. Qual é a diferença? A diferença é que para ir para a regeneração, vocês lembram dos 7 passos, que eu falei lá, 7 passos. Vamos lá na aula 4 e 5. A aula 4 e 5 é fundamental. Então, lá diz o seguinte, olha, qual é o password, qual é a senha para falar assim, olha, eu tenho essa senha, então você pode ficar na regeneração. Só que tem condição de mudança, mas tá bom.
A senha é tocado pelo bem. Tocado pelo bem significa a pessoa tem um mal dentro dela? Tem. Faz besteira? Faz. Cai de novo, levanta, cai. Mas ele não quer. Ele quer mudar. Não está conseguindo, mas ele quer mudar. Isso é tocado pelo bem. Regeneração. E as pessoas que fazem o mal, fazem tudo isso, mas não estão nem aí para nada. Esses não foram tocados pelo bem. Não pode ficar na regeneração, porque esses são os que estão atrasando o crescimento dos outros. Porque quando você fala mal, você pode pensar exploração, escravidão, né? Exploração, escravidão, você criar dificuldades para a vida das pessoas, material, de fome, de miséria, guerra, que as pessoas provocam. E são provocados por pessoas, em geral, que não são pessoas pobres, não, são pessoas que têm condição para fazer isso. E se essas pessoas não querem mudar e não estão preocupadas com isso, essas pessoas não podem ficar no mundo de regeneração, porque eles atrapalham a vida de um monte de espírito que querem mudar. Pronto, é isso. Tá? Então, isso é importante a gente compreender. Muito bem. Então, vamos lá. Albério, o mentor, continua. As necessidades alimentares, os interesses sexuais, olha só o que ele vai falando: necessidade alimentar, interesses sexuais, atitudes de violência nas conquistas exteriores e as posturas nas relações afetivas que refletirão os sentimentos da abnegação e da doação pura, nos quais a caridade será a principal característica no trato entre as pessoas e na atividade do cotidiano. Veja, o Alberto está falando de coisas que são comuns na nossa vida. O alimento é comum, a questão sexual é comum, violência é comum, né? As conquistas exteriores, as relações afetivas, as relações com as pessoas, tudo isso vai ter uma mudança. Por que vai ter uma mudança? Olha, porque vocês já viram como o mundo explora a questão sexual em tudo. Em tudo. Isso no mundo de regeneração não vai ser assim. Ah, mas não vai ter... Não, não é isso. O sexo é uma coisa. A exploração, a deturpação é que é o problema. Alimento também é problema? Não. Mas que tipo de alimento nós vamos ter? Será que as necessidades alimentares continuarão igual? Será que a gente vai precisar criar animais em cativeiro? Eu não sei, mas eu acho que muitas coisas vão mudar. Violência, atitudes de violência, tudo isso ele está colocando ali, são coisas que terão que mudar e que vão mudar. Porque só o fato de você tirar uma espiritualidade enorme que vive aqui, encarnados e desencarnados, que não querem saber de mudança, não querem se fazer uma tentativa, não querem se esforçar o mínimo, isso já muda demais a vibração do planeta. E nós não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Né? Bilhões. Lembra disso? 8 bilhões e meio de encarnados, você multiplica mais uns 2,5 ou 3 desencarnados, 24, mais 8, né? Então você tem os 30, 35 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Eles, tudo é número, gente, que não é mais ou menos, não importa. Mas o que diz é o seguinte, olha, 1/3 disso não fica aqui. Nós estamos falando de 10 bilhões. Né? Isso faz uma diferença enorme. Muito bem. As paisagens de dor e mendicância desaparecerão. Vocês estão entendendo aqui? Deixa eu explicar, que a gente começou a aula 18 nesse item, convocação para um novo ciclo de mudança. Lembra do título, convocação para um novo ciclo de mudança. Convocação ele está dando a informação, olha, isso é o que vai acontecer. E se é isso que vai acontecer, olha, vocês vão fazer uma viagem, ou nessa encarnação ou na outra, vocês vão fazer. E essa viagem significa assim, para a Terra vai ser coisas que precisam ter e que você vai definir se você quer ou não. Ou você pode ir para outro planeta. É uma convocação, então ele está convocando. Olha, nós não vamos querer paisagem de dor da maneira como a gente vê e mendicância. Isso vai desaparecer das ruas e praças e as instituições educativas farão com que a dignidade humana espiritualizada, que existe hoje nas colônias e cidades espirituais superiores, seja refletida na Terra, influenciando diretamente a existência material. Bom, então a gente vê falar de coisas de outras colônias, nosso lar, não sei o quê,
é o mundo, as pessoas tratam bem, tem educação, não sei o quê. Isso vai descendo aos poucos. Vai vindo, vai vindo. Né? Por que não pode vir hoje? Porque aqui comanda a violência, aqui comanda as ideologias de loucura, e as loucuras parece que é como se fosse assim, ligaram o fogo e tudo que estava no fundo subiu. É assim que nós estamos. Mas isso é o motivo onde você começa a limpar. Né? Como Jesus disse na parábola do joio e do trigo. Né? Não corta o joio agora não, deixa ele crescer junto com o trigo. Depois a gente vai ver quem é quem e corta. Né? Então é mais ou menos assim. E continua: benditos sejam vocês que escolheram nascer nesse momento de exemplificação e testemunho, aproveitando a abençoada oportunidade de edificar o reino dos céus prometido por Jesus. Gente, olha isso. Aqui é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui é um puxão de orelha em todos nós. Eu sinto como um puxão de orelha. Nós escolhemos nascer nesse momento, uma grande maioria escolheu, e é um momento bendito porque é o momento de você se mostrar competente, se mostrar resistente, se mostrar resiliente, se mostrar forte e testemunhar que você quer mudança, que você realmente quer um mundo melhor em tudo que você faz na vida. Virou um santo. Não é isso, não é isso. Nós não estamos falando de espíritos evoluídos aqui. Aqueles que vêm de outro lugar, ok, os missionários, mas nós não estamos falando disso. Nosso curso é para nós, ralé, povão, tá? Cheio de defeitos, cheio de erro, que escorrega e cai, e mais escorrega e cai do que levanta. É para esse que nós estamos falando. A oportunidade de testemunhar um esforço, um pouco de esforço de crescimento para edificar o reino dos céus prometido por Jesus. Vamos guardando isso. Agora é o mesmo livro, capítulo 11. Ele é a segunda parte. A solidariedade mundial é padrão da regeneração. Então, deve ter desunião, guerras. É isso aí. Aqui está falando, isso é uma questão que vai acontecer também. Se o planeta entra em regeneração, muda algumas coisas. Ele está falando de solidariedade mundial. Agora é o Clarencio, tá? Nesse capítulo, Clarencio aborda nosso envolvimento emocional nas questões que se apresentam, principalmente como inusitadas. Então, olha o título. Como é que as pessoas se envolvem emocionalmente em questões que são novas, inusitadas? Porque nesse mundo que a gente está vivendo é tudo na violência, é tudo no desespero, é tudo na prepotência, na arrogância. A gente está vendo isso para todo lugar, toda hora. Aqui ele está dizendo, como é que vai ser? E ele fala, na página 192 desse livro aqui, se analisarmos profundamente o que é um mundo de regeneração, veremos que se refere, na verdade, a uma fase de transição, que um orbe passa entre suas condições mais materiais, das quais o mundo primitivo e o de provas e expiações são um exemplo vivo. Então, olha só, um mundo com as suas condições espirituais muito fortes e que eles estão envolvidos com a primitividade e expiação e provas, ou seja, um mundo inferior, bem inferior. Para se transformar. Então, a transição está no meio. É um processo de adaptações e aprendizados muito forte, em planeta espiritualizado como os de naturezas sublimes e divinas. Compreende? Nós não estamos indo para um planeta mais evoluído. Não, nós vamos passar por uma transição. Uma transição. Né? Olha, esse é o processo de transição que vocês vão precisar passar para merecer ir para um planeta mais espiritualizado. Mas você vai chegar num planeta mais espiritualizado, saúde, mundo, expiação e prova, passa por regeneração. Mas a regeneração não é mais espiritualizada? Mas não é um planeta espiritualizado, é um planeta em transição, está aprendendo, está adquirindo um pouco mais de espiritualidade, mas se torna, de fato, num planeta ditoso feliz, e depois num celeste, aí vai. Tudo passará por reformulações organizadas pelas inteligências maiores, diretoras dessa transição. Só que a parte mais brusca das transformações de um orbe em transição acontece exatamente quando o planeta está mais próximo de sua realidade de expiação e provas do que quando se aproxima da condição de um mundo ditoso. O que ele está dizendo para nós aqui?
Ó, tudo vai passar por modificações. Mas o que ele está dizendo é que a coisa mais brusca, a modificação mais forte, é a que nós estamos vivendo. De expiação e prova para regeneração. Né? Por quê? Porque a nossa realidade é muito dura em termos espirituais. Nós somos sobreviventes quase humanos, nós não somos humanos. Nós vamos começar a aprender a ser humanos no mundo de regeneração. E depois a mudança de regeneração para um mundo maior, que ele está falando aqui, já não é tão brusco. É diferente, é mais suave. Ocorre que também, nessa mudança de regeneração para ditoso, vai ter espíritos que não vão passar? Tem, por incrível que pareça, que virão para um processo diferente, para um processo em que nós estamos vivendo agora, nos ajudar a migrar para a regeneração. Por mais que a gente pense assim, não, mas espera, quando a gente viver no mundo de regeneração, que seja 10 mil, 20 mil, 30, 50 mil anos, não sei, a gente vai ter mudado muito, a gente vai ter aprendido, evoluído bastante, porque tudo que a gente queria era ser bom, melhor, e a gente vai conseguir, é verdade. Mas quando você chegar lá no final e ser um pulo ditoso, você sabe quais são as competências que precisa para ser para o mundo ditoso? Não. A gente não sabe. A gente tem informação no livro dos Espíritos, mas a vivência a gente não conhece. Como será chegar no final de um mundo de regeneração? Como é que a gente vai estar? A gente não sabe. Muito melhor do que aqui, com certeza. Mas a gente não sabe que competência eu não consegui que eu precisava. Qual o ponto de corte? Qual é a senha para entrar lá? E a gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo aqui, estão vindo, segundo a Gênesis, os livros espíritas, né, a nova geração. A gente já falou disso aqui, na aula 4 e 5. A nova geração são o que é a nova geração? São espíritos que vivem em mundo de regeneração, que está em mudança, mas que não conseguiram mudar. Precisam ainda mais precisa recomeçar na regeneração. Entende? Então eles vêm para cá, já começaram a chegar. Só que tem uma coisa incrível, que eu vou falar de novo, para não esquecer. Quando a gente saiu de mundo primitivo para expiação e provas, a gente recebeu aqui uma quantidade imensa de espíritos, bilhões de espíritos, que vieram para o orbe planetário. A gente sabe, de Capela. O que estava acontecendo em Capela? Estava começando a regeneração. Olha só, estava começando a regeneração lá, muitos espíritos não poderiam passar, porque eles não foram afetados pelo bem. Vieram para onde? Para a Terra primitiva, no início de expiação e provas. Tinha uma tecnologia incrível. Olha para trás para a história. Atlântida, Egito e Índia, e tecnologias apareceram assim, só que tinha muita maldade ainda. Agora, essa mudança que nós estamos vivendo é muito melhor. Por quê? Não. Agora, os espíritos que estão aqui, que não foram tocados pelo bem, vão sair. Quem que chega aqui? Aqueles que não conseguiram passar para ditoso. Mas o que eles são? Muito mais evoluídos que nós, tecnologicamente e moralmente. São espíritos que viveram a regeneração chegando no fim. Então, eles têm uma capacidade moral, de relação, de convivência muito melhor que nós. Esse é um presente para quem ficar na regeneração. Isso é incrível. E os livros espíritas e as mensagens falam muito disso. Eles ficarão aqui, junto com os missionários, dando um empuxo para a mudança, e muitos espíritos ficarão lá em cima esperando para reencarnar. E muitos outros ficarão lá em cima para olhar e falar, eu quero. Não, não quero. Então tá bom, então pode ir. A gente já falou disso na aula 4 e 5 também. Isso é muito interessante, gente, a gente compreender. A hora que quiserem perguntar, que eu pare, por favor, a gente não tem problema com isso. Eu falo sempre isso aqui. Tá bom? Vamos seguir. Mesmo item, Clarencio. À medida que o mundo se aproxima desse estado evolutivo, eu tenho que fazer umas mudanças aqui de erro, tá? Estado evolutivo superior, essas mudanças são feitas sem causar danos para os seres que vivem nele. Olha só, à medida que o mundo se aproxima desse estado evolutivo superior, aí está falando de um nível maior, não é do nosso para uma regeneração, já é regeneração para um outro nível. As mudanças não causam dano aos seres que vivem nele, uma vez que eles mesmos já desenvolveram inteligência suficiente para lidar com essas mudanças e atuar sobre elas. É um outro nível, tá? É um outro nível. Ok. Estamos continuando com a convocação para o novo ciclo de mudança. Vocês estão entendendo que o título, apesar de mudar o capítulo e tal,
ele está falando para nós, olha, convocação para vocês, vão observando as coisas que são importantes. As coisas que são importantes no processo de mudança, então, nós estamos mostrando. Então, vamos continuar. Capítulo 14. O Evangelho será estudado por todas as ciências humanas. Estamos falando da mensagem do Cristo. Quem lembra, nas primeiras aulas que eu falei sobre as profecias de Jesus, o sermão profético de Jesus, os 7 itens que ele coloca que vão acontecer para a gente fazer a mudança, vocês não lembram? Tinha um último item. E aí ele vai falando que isso aqui já aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu ainda. Então, o Evangelho será estudado por todas as ciências humanas, por todos, ainda não aconteceu no nosso mundo. Ainda não. Mas isso vai acontecer quando a gente já estiver no processo de regeneração. Nesse capítulo aborda-se o ser interior e as necessidades de um despertamento, de uma postura, de uma mudança forte de postura do ser. Clarencio fala. Aí aqui está falando de quê, gente? Não está falando mais das questões externas, está falando de uma questão muito do ser humano, do interior do ser humano. Então, Clarencio fala, só em contato com o nosso ser poderemos compreender e sentir os exemplos de Jesus, e para nos aprofundarmos no entendimento do Cristo, precisamos da ferramenta do autoconhecimento, que fará surgir uma nova metodologia de estudos. Gente, essa é uma frase que tem uma profundidade que às vezes a gente não compreende. Porque só o fato dele falar só em contato com o nosso ser, pronto, aí já complicou. Porque a frase é simples, tá bom. Não. O que é estar em contato com o nosso ser? O que é o nosso ser? Aí começa o nosso processo que eu falo que nós vamos entender lá no item 3. Vamos desmiuçar o que é o nosso ser. Vai falar da consciência. O que é a consciência? Tem um estudo profundo sobre consciência que nós vamos fazer. Inclusive, eu fico tão feliz quando eu começo a preparar um assunto novo e cai na minha mão umas preciosidades maravilhosas. Jesus fala sobre a consciência. Você não encontra isso no Evangelho. Mas ele fala de forma figurada. E vocês vão ver que maravilha que é. Mas o que ele está falando precisa ter o contato com o ser para compreender e sentir Jesus. Olha isso. Se você não tiver contato com o seu ser, você não compreende Jesus. Acabamos de falar, os discípulos não compreendiam Jesus. Lembra disso que acabamos de falar? Eles não compreendiam nem quando ele falava por parábola e nem quando ele falava diretamente. Por quê? Porque eles não tinham contato com o ser. Jesus fala ali no Dechoso, ele fala. Eles estão falando das coisas, discutindo política, discutindo as coisas materiais, discutindo poder. Privilégios entre eles. Por que Jesus chamou Simão de Pedro, falou que ele é a pedra? E os outros, o que nós somos? Uns começam a falar, será que eu sou a bandeirinha que fica... As coisas assim, bem infantil. Eu acho que o autor queria demonstrar bem assim a coisa, como que era. Agora, isso aqui não está falando para eles mais, está falando para nós. Como é que a gente faz contato com o nosso ser? A gente não vai falar disso agora. A gente vai falar quando começar o item 3. Né? E ele fala da ferramenta do autoconhecimento, que também nós vamos falar lá no item 3. Porque o autoconhecimento vai criar em nós uma nova metodologia de estudos. Como assim? Claro, estudar as nossas relações com a vida, com as pessoas, mas principalmente estudar o que é que nós temos em nós, como a gente se compõe, como a gente se constitui, que ferramentas existem. Para que serve, afinal, a consciência que é tão falada e você escuta um monte de coisa? Para que serve isso? Qual o papel dela? E as emoções podem fazer alguma coisa por nós, para a nossa evolução? Tem um monte de coisa que a gente precisa falar, a gente vai falar, e a gente sempre fala que vai falar e de forma superficial. Porque como que a gente vai falar dessas coisas de uma forma profunda? Tem que abordar coisas absurdas, mas o superficial é suficiente para a gente dar uma entendida, é isso aqui que eu sou. Então, agora onde eu vou tocar. Quais são as coisas prioritárias? Somente com uma visão interior
poderemos encontrar a sintonia com as verdades essenciais depositadas por Deus em cada um de nós. Opa! Olha isso. Então, ele está dizendo assim, espera aí. Existem verdades essenciais. Primeiro, quando você fala verdade, já seria suficiente, mas ele fala essencial. Tá bom, tudo bem. Para mim é um pleonasmo, mas verdade essencial, quem colocou em nós foi Deus. Foi Deus. Onde? Onde está essa verdade essencial? Onde foi colocado? Vocês lembram disso? Falamos várias vezes no nosso curso. Quem lembra aí? Passou na cabeça. Vocês lembram da aula que fala sobre aquela roda da evolução? Lembram? O que estava lá em cima no processo de evolução? Qual era o segundo item que vinha? Consciência. Consciência. O Nicolete passou a mão assim no cabelo, eu pensei que ele ia vai falar. A consciência. O que está depositado na consciência? Vocês lembram? O que era que estava nas consciências? O que foi colocado na nossa consciência por Deus? Quem que lembra aí? Lembra o que você planta para nascer alguma coisa? Gente, pode falar o que quiser. Sementes, né? Sementes. Sementes. Lembra as sementes divinas? Uhum. O que eram as sementes divinas? As virtudes, o amor, principalmente o amor, é o principal. Então, o que ele está dizendo para nós é assim: as verdades essenciais depositadas por Deus em cada um de nós. Olha o que eu escrevi ali embaixo para chamar a atenção. Consciência e às vezes divina. Olha lá, eu falei, eu incluí esse termo, tá? Só para lembrar, gente. Então, consciência merece um estudo específico que eu estou construindo, a Grace me ajuda, a gente conversa um pouco, para a gente fazer esse ano que nós não fizemos nos outros anos. A gente vai entender por que ela merece isso. Então, é isso aí. Vamos lá. Vocês percebem que ele começa a falar de coisas que a gente vai tratar no item 3, por isso esse item aqui é 3EM. Né? Então, vamos lá. Pode, por favor, a Grace quer fazer um comentário. Gente, sabe o que ocorre quando nós estudamos, temos essa consciência, vamos dizer assim, já falamos de consciência, mas quando nós temos essas noções sobre essas questões de mundo de regeneração, estamos tendo tomando consciência disso, é que nas pequenas coisas do acontecimento do dia a dia, da vida da gente, a gente se percebe que a gente está se melhorando. Tipo, uma pessoa acontece algo que alguém de alguma forma prejudicou você, causou algum dano, e você, às vezes, muitas se preocupa até com a pessoa. Vamos ajudar. Um exemplo, a pessoa te deu um prejuízo financeiro de alguma forma, e, às vezes, a gente se pega preocupado com a pessoa, que a pessoa vai ter que ressarcir aquela quantia, Vou dar um exemplo bem interessante. Viajamos, passamos mais de um mês fora, quando voltamos para casa, estavam com o banheiro totalmente detonado, vazamento do vizinho de cima. E aí chamamos o síndico, conversando, né? E vai ser um prejuízo bem grande para o vizinho, que atingiu a sala, o corredor, tudo vazamento, né? As paredes. E eu e ela estamos aqui trabalhando como nós vamos fazer para ajudar esse vizinho. Então, aí eu falei, olha, ela, que coisa boa isso, né? Que a gente já ter essa preocupação em ser melhor. Podia falar simplesmente problema dele, causou um problema para nós e queremos que venha um profissional aqui resolver. E graças a Deus, nós estamos achando uma solução para ajudar a resolver essa questão para beneficiar o vizinho, para que ele não tenha. Então, gente, isso tudo é porque nós somos bonzinhos, não, tomando consciência de falar, de a gente ter empatia, falar. E se fôssemos nós? Se acontecesse algo assim, de ter um vazamento na nossa casa, prejudicou outro, e um prejuízo enorme, que vai ser que, além do dele, vai ter que consertar uma grande parte, né? E se o outro lá
tivesse esse respeito, essa compreensão em tentar nos ajudar a solucionar. Né? Então, são essas coisas que a gente percebe, desculpe até estar dando um exemplo assim bem pessoal, mas assim que a gente percebe, nas pequenas coisas que a gente percebe, que às vezes até tem uma pessoa aqui do curso que sempre fala, olha, mas eu estou fazendo curso, eu agia dessa forma, mas agora que eu estou fazendo, volte-me, ela comunica com a gente, eu acho até bonitinho que ela fala, mas eu estou fazendo curso, então eu já não quero pensar assim, eu estou mudando. Então, gente, é isso, né? É o fato, a gente fazer curso, a gente tomar consciência, a gente ter esse interesse de ter conhecimento, abre a mente da gente, abre para nós. E o beneficiário somos nós mesmos, de perceber que nós estamos sendo os melhores, não estamos sendo egoístas e visando só o nosso bem-estar. Que a gente se preocupa com o próximo, mesmo naquela hora que nós somos prejudicados. Né? A gente vai tentar ajudar o outro a solucionar o problema. Né? Muito bom. Vamos mais um pouquinho aqui. Aqui o capítulo 15 continua o mesmo assunto, convocando para a mudança. Capítulo 15. A maturidade pede que cada um saiba o que quer. Isso aí é um puxão de orelha. Nesse capítulo, Clarencio exalta a necessidade de irmos deixando as muletas e nos tornando mais independentes no escolher e no fazer, assumirmos nossa condição de espíritos proativos nas lides espiritualistas. É assim, aprenda a escolher. Gente, a minha vida inteira que eu lembro no Espiritismo, a coisa que sempre me chamou a atenção foi discernimento senso crítico para escolher. Se você não sabe escolher, você é levado, como diz o Hamed, é uma folha ao vento. É carregado. Você vai sendo levado. Né? Um dia você vai descobrir que fez um monte de besteira porque você não escolheu direito. E tem uma questão do Kardec, que eu já passei aqui, e que ele fala claramente. A principal responsabilidade do ser humano na Terra é aprender a escolher entre o bem e o mal. A gente fala assim, mas isso eu sei. Não, a gente não sabe. Então, escolher é a coisa mais crítica, e isso está sendo falado aqui no capítulo 15. Clarencio fala, precisamos entender que, a partir de agora, cada um será chamado a ter uma consciência lúcida sobre esse assunto, para sabermos o que melhor nos caberá, referente aos esclarecimentos e estudos. Esse é um padrão da mente que viverá no mundo de regeneração, menos dependente das orientações exteriores, necessitando buscar recursos na verdade que traz dentro de si e na identificação, palavra que eu falo sempre, com os conhecimentos que lhe chegam. Então, ele está falando uma coisa bem simples, que é um problema grave aqui. Olha quantas coisas interessantes tem aqui. Aqui tem uma palavra escolher, tem dependência, e está falando de quê? Que nós precisamos ter um padrão de mente que a gente se desenvolva, que a gente não pode ficar só dependente. É claro que vai ter professor, não é isso. Mas a gente não pode ficar na dependência de escolher baseado no que os outros pensam e no que os outros falam para nós, porque é isso que existe no nosso planeta. Nós somos envolvidos. Nós somos envolvidos, somos guiados, teleguiados, né? E a gente não tem uma identificação própria, que ele fala aqui, ó, trazer dentro de si a identificação com o que chega. Olha, chegou uma informação, chegou uma coisa, chegou uma emoção, chegou o que for, você se identifica com aquilo, então tá bom, vai embora. Não, então não aceite. Só um minutinho, deixa eu só ver se vai... Tá, eu vou parar aqui, porque aqui ainda tem, nesse mesmo assunto, porque senão esse assunto não vai acabar aqui agora, ele acaba aqui. Não, ainda não acaba. Você vê, é bem longo, é porque é um assunto extremamente... Ele acaba aqui. Ele acaba exatamente aqui. Ó. Opa, aqui. Ele acaba aqui, começa um outro assunto. Eu vou deixar para a semana que vem, porque não dá para acabar isso aqui hoje. É muito extenso e é muito importante. Então, nós vamos dar uma parada. Então, chegamos até aqui. Ops. Não. Chegamos aqui. Aqui tem palavra muleta, identificação, tem verdade que traz dentro de si, né? A mente transformando e escolher. Tem muita coisa importante. Eu vou fechar aqui.
Só um minutinho, tá? Ver quem não está lá em cima, que dá para subir mais um. Deixa eu ver aqui. Ué, a Letícia estava aqui, acho que saiu. Aqui as outras pessoas que estão aqui só estão com áudio. Então, tudo bem, então vamos lá. Mas pode falar. Tem comentário aqui, deixa eu ver que comentário tem aqui. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos sair daqui. Vamos lá. Agora a gente quer ouvir. Deixa eu só falar. A Grace quer fazer um comentário. Gente, ali nesse último fala, né, que falou que nós vamos passar a fazer melhores escolhas. E o mais legal de tudo, interessante, é a gente lembrar que quando nós estivermos mais conscientes, nós não vamos nem precisar mais nos preocupar em fazer escolhas. Porque o bem vai ser tão inerente no nosso ser que nós não vamos precisar pensar em fazer ou não fazer algo. Aquilo que a gente vai brotar naturalmente dentro de nós, o fazer o que é certo, né? Então, esse é o nosso destino. Não precisar fazer mais escolhas. Os espíritos mais elevados, moralmente já mais conscientes, não fazem mais escolha. É como respirar, a gente não escolhe. Eu vou respirar às 7h15 da manhã, depois às 22 horas. Não. A gente respira e nem faz parte, é inerente ao seu ser, né? Então, que bom que nós vamos chegar a esse ponto já, se Deus quiser. Eu diria que isso quando a gente for espírito perfeito, tá? Claro, já não, tá? Já o que é, né? Muitos milênios de anos diante de uma eternidade. Né? Exatamente. É isso. Mas a gente tem que pensar assim, sim, né? claro, isso é pensamento para a eternidade, para o mundo. Não vamos falar como falam coisas temporais, estou falando de coisa atemporal. Então, nós temos que pensar nisso. Um dia eu chegarei lá, sim, a não precisar fazer escolha. Gente, vamos abrir espaço aqui, que o tempo também não está grande, não. A gente está com... Eu queria saber se isso daí é mais ou menos o que você falou, Grace, seria como a gente abandonar as muletas, é isso? A gente já ter, não precisa mais partir para ter as nossas próprias decisões, uma evolução espiritual, a gente não precisar muito de começar a andar por nós mesmos, né? Pelas nossas isso que você está falando isso que a Grace falou. Esse processo de abandonar a muleta é num planeta de regeneração que você deve fazer o exercício. O fato de você não precisar escolher está no nível de Cristo. É diferente, tá? Tem a ver com livre-arbítrio. Você começa a vida sem livre-arbítrio, é determinismo. É vegetal, animal, irracional, ser humano, macacoide. Aí você começa a adquirir livre-arbítrio quando tem expiação e provas, e vai tendo livre-arbítrio. Chega uma hora que não tem mais, porque você não precisa de livre-arbítrio. Você já é livre e você sempre vai fazer o que é certo, mas isso é de um nível crístico, um nível de espíritos perfeitos, né? Então é só para a gente entender. Chegaremos lá, se Deus quiser. É o que a gente... É a lei, né? É a lei. Bem, vamos lá. Então, essa questão de escolha, ela é interessante, né? Tem aquela frase que diz assim que quem não sabe escolher, qualquer coisa serve, né? É verdade. E quanto tempo acho que a gente vive só seguindo o fluxo na nossa vida, né? Quantos anos leva para a gente acordar que a gente precisa saber escolher melhor nossos caminhos, né? 20, 30 anos para alguns, às vezes mais, um pouco menos, né? Então, eu fico pensando assim, quanto tempo a gente perde da nossa encarnação ainda, né? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, velho. Para a gente começar a escolher, porque o Kardec fala que a gente não sabe fazer isso ainda, então põe um corte aqui. Volta para trás. Você falou... pensados. Não, volta para trás. Quantos anos você falou? 20, 30? Estou dizendo milhões. O Australopithecus tem idade de 7 milhões de anos atrás, que já é um humanoide. Ele não escolhia. Por quê? Porque era determinismo.
Quando você vai chegando perto do Neandertal, do Sapiens, começa a escolher alguma coisa. Mas escolher baseado em sobrevivência. E aí vem. Aí, do Sapiens para cá, alguns falam 100 mil, outros 400 mil anos para cá, você vem e a gente ainda não sabe escolher. Ainda não sabe. Será que a gente escolhe ou a gente ainda está seguindo o fluxo? Não, está seguindo o fluxo, você entendeu? Por isso que o Kardec coloca, em 1857, depois de milhões de anos de início de um macacoide, de um ser humano, um sapiens, neandertal, o que for, ele coloca, olha, o principal ponto de vocês aí, que vocês estão vivendo, está lá no Livro dos Espíritos, eu vou trazer depois para vocês. É aprender a escolher. Ele está dizendo, vocês não sabem. E o Clarencio está reforçando ali, dizendo assim, cair as muletas, aí sim, saber escolher. As muletas caem quando você aprende a escolher o que é certo. Você não precisa de muleta, não precisa de ninguém te empurrando, de ninguém te induzindo, de ninguém te levando, de nada. Você sabe escolher. Nem aula online. Não é isso. Não é que você não precise, não é que você não precise de instrução, não é nada disso. Você não está no espírito perfeito. Mas você sabe escolher o que é melhor. E se num planeta de regeneração você começa e você nunca sabe escolher o que é melhor, você não está no planeta de regeneração. Isso é simples. Tocado pelo bem e mudança. Então, vocês compreendem a necessidade de escolher? É diferente do não precisar escolher. É outra história. São outros milhões de anos aí. É outra história. Hoje eu estou otimista. Né? Mas vamos lá, Vera. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu só queria fazer esse comentário, assim, né? Para ver quanto que a gente tem que crescer nesse... Meu Deus! A gente começa a estudar e começa a ver que a gente está ali... É muito bebê ainda, né? Isso é maravilhoso. O que é maravilhoso da vida é a gente perceber a nossa inferioridade, a nossa dificuldade, e o maravilhoso da vida de ser espírita e entender que, mesmo assim, nós temos a eternidade pela frente. E tudo vai ser maravilhoso um dia. Gente, já pensou se falar tudo vai ser horrível, vocês vão para o inferno e vão viver eternamente no fogo? Não! O Espiritismo fala, não! Vocês vão viver eternamente como espíritos superiores, perfeitos. Olha isso. Então, e só para a gente animar com essa questão, é lembrar, né, que o mal é impermanente. Né? Isso aí. E o mal, o bem é permanente. O mal é temporal. O bem, qualquer coisa, o fato de um olhar, que o Senhor deu um olhar para você, né, com bondade, isso está anotado lá, eu não perco. Um pontinho positivo na minha ficha espiritual. Mas o mal, o pior mal que o ser humano possa ter feito, à medida que ele faz coisas boas, ele vai. Sim. Que maravilha. Acho que a Maria Angélica quer falar, né, agora, né? Deixa eu falar. Os tempos estão curtos. Vamos lá, Maria Angélica. Então, a Grace, ela citou aí essa situação que aconteceu, né, no apartamento de vocês, aí com o vizinho. Aí me fez lembrar até da aula do ano passado, do curso do ano passado, daquela civilização dos toltecas, né, é isso? Sim. Que eles colocam aqueles 4 acordos, né? Aí me fez lembrar disso, que eu tenho até anotado aqui no caderninho do ano passado. Aí fala, né? Eu guardo tudo, eu anoto tudo. Aí a Grace, até ela fala assim, que se a gente tiver, né, conseguir viver os 4 acordos que eles têm, né? Que eles tinham, com certeza a gente conseguiria ser um pouco melhor, né? Aí tem lá, né, seja impecável com sua palavra. Quer dizer, eu acredito que vocês foram impecáveis, foram, assim, cuidadosos para poder conversar com esse vizinho, sem criar nenhum conflito, nenhuma situação, né, constrangedora ou um atrito, né, e eu acredito que vocês tenham conversado bem com ele, por quê? O que vai adiantar chegar e discutir? E o que a Grace falou é o que falta muito para todos nós. Pelo menos para mim, eu penso muito. É se colocar no lugar do outro, se ver no lugar do outro. O outro está cometendo tal situação, mas se fosse eu, né? E a gente não para pensar nisso, né? E aí tem lá, né? Não leve nada para o lado pessoal,
não tire conclusão precipitada, daí tá aí lá. Sempre deu o melhor de si. Aí eu achei, na hora eu lembrei, quando a Grace falou, e eu fiquei até imaginando, né, que a gente, dependendo do que a gente ouve, assim, a gente já imagina, né? Mas eu fiquei até imaginando a Grace e Ruela conversando com o vizinho, na maior serenidade, com aquele cuidado, né, para não criar nenhum conflito, e a gente precisa mesmo ter esse cuidado, né? Então, quando acontece alguma situação assim comigo, que eu acabo explodindo com a pessoa que me tirou do sério, ou que falou algo que não é verdade, ou, enfim, eu pego esse caderninho aqui e leio. Daí eu fico, porque a reação, né, é aquela história, né, da ação e reação. A reação é bater boca, pelo menos eu tô assim. Eu fico quieta, daqui a pouco eu falo. Daí eu começo a falar, já começo a alterar a voz e não tem necessidade. Aí, com calma, eu vou e lembro desse caderninho que está aqui guardadinho. Eu vou e pego e vou lá onde eu anotei. Falo, não, eu tenho que tentar seguir alguma coisinha daqui para poder não cair nessa situação de novo. Deixa eu colocar uma coisa que serve para todos nós, do que está falando aí. Inclusive do The Chosen, uma cena de Jesus impressionante. Eles estavam todos viajando, e eles viajavam a pé, e chegaram num ponto da estrada que tinha uns romanos com os capacetes, com os estandartes, os pesos, as mochilas. Olhou para eles e falou assim: ó, judeus, deixem todas as suas bagagens aí na rua e peguem as nossas e carregam para nós. Porque a lei define que vocês têm que carregar para nós por 1 ou 2 milhas. Então vocês vão carregar. Tá bom. E aí eles foram caçoando dos judeus, colocaram um capacetão na cabeça de Jesus, colocaram não sei o que, foi colocando em todo mundo e foi andando. E caçoando, eles foram caçoando, fazendo gozação. Aí chegou uma hora que o responsável dos romanos lá falou: pode parar, para agora. E Jesus continuou andando com aqueles pesos. Ele, não, para. Aí ele parou. Aí Jesus olhou para trás e falou assim: não, agora vocês têm que devolver para a gente, porque a lei manda que é 1 milha, e já venceu 1 milha. Jesus falou: não, nós não estamos fazendo isso que vocês estão mandando. Nós queremos fazer mais 1 milha por nossa livre e espontânea vontade. E aí todo mundo foi. Aí os romanos... Então, peraí que eu vou falar. Aí os romanos ficaram um cara tudo de tacho. Aí Jesus fala: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ele te obrigou. Não, ande mais 1. Porque você vai se sentir bem e ele vai aprender uma lição imensa. Então eu achei aquilo incrível. Na vida é assim. Toda vez na vida que a gente tem uma situação que nos constrange, que nos causa um certo desconforto, porque alguém nos causa isso, a gente deve aprender a fazer um pouco mais por essa pessoa. Isso é uma receita de como eliminar o problema ou continuar com ele. Gente, alguém mais quer falar? Porque a gente está agora na hora mesmo, viu? Não tem muito tempo mais, não. Mas se alguém tiver rapidamente alguma coisa para colocar, senão a gente vai encerrar aqui. Pessoal, então vamos pedir a Deus, né, pela oportunidade desse momento. Estamos aqui para aprender mais um pouco sobre a espiritualidade. Agradecer nossos irmãos que estiveram conosco, né, e permanecem durante todo esse instante a nos instruir, a entender melhor, compreender todo o processo de todo esse aprendizado que vem somente a nos enriquecer, né, para a nossa evolução. Seguindo sempre os ensinamentos de Jesus em tudo que fazemos, que permaneça entre nós para a nossa ascensão espiritual e que sejamos tocados pela humildade sempre, né, e sempre capazes de amar nossos semelhantes. Graças por continuarmos, né, no caminho da evolução. E damos graças a Deus por esse momento, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado. Obrigado a gente. todos. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe vocês. Tá, boa Muita noite. luz. Obrigado, Fred. Foi um Semana prazer. que vem. Quando você puder, Eu por consegui. favor. Tá bom? Semana que vem eu estou aqui. Apareça aí. Gente, fiquem com Deus. Fred, vou mandar uma mensagem para você, um convite para você e para a Rita aí. Tá, Tá, joia. vamos terminando aqui, tá? Estou fechando. Um abraço.